E aí, gente? Como é que vocês estão? Bem que ele orou, parece que foi ontem que foi a oração de envio e eu estou aqui de novo. É até meio esquisito, assim, porque passou muito rápido, sabe? Mas, enfim, vamos ver aí a segunda vez que eu prego. Eu preguei uma vez lá durante a ETED, né? Mas é a segunda vez que eu estou pregando, então pode ser ou muito curto ou muito longo, tá bom? Não tem meio termo. Então, eu queria começar agradecendo cada um de vocês que oraram por mim, que estiveram comigo em todo esse processo, desde o envio até agora. E, de verdade, fica aqui o meu agradecimento, tá? Estava com saudade de vocês. Foi muito importante para a minha vida pessoal, espiritual, e, de verdade, foi um tempo muito proveitoso. E não só para mim, né, mas pelas vidas que a gente pôde tocar, pelas pessoas que a gente pôde levar a salvação, anunciar o evangelho, enfim, foi tudo muito, muito bom. Bom, eu fui fazer a ETED, né, que tanto falado, foi ETED, ETED, ETED. ETED é a sigla para Escola de Treinamento e Discipulado, é uma escola da Jocum, que dura de 5 a 6 meses, e dividida em 2 períodos, num período teórico, que no meu caso durou 3 meses, e 2 meses de período prático. No tempo teórico, você pode começar a passar as fotos. Queria falar para vocês um pouquinho de como é que era a rotina, das aulas que a gente tinha. A gente começava, e durante a ETED, a gente tinha... começava com períodos de louvor ou de oração, variava o dia. E aí nós tínhamos as aulas até mais ou menos meio-dia. Depois do meio-dia nós tínhamos o fatídico horário da manutenção, onde a gente se dividia em equipes, limpava tudo. À tarde, geralmente tinha os tempos de ministério, que o DX, que foi a base que eu fui, o DX ele é um braço da Jocum, que é voltada para o movimento hip-hop. E aí você olha para a minha cara e você fala, tá, o que você tem a ver com o movimento hip-hop? Porque eu não danço, eu não ando de skate, não faço grafite, não faço rap, enfim. Acabei indo para lá. E o interessante foi que, especificamente esse ano, nós tivemos um ministério focado em louvor. Então, tinha bastante... Os outros alunos tinham vários que também eram da parte de louvor. Então, a gente teve um ministério focado só nisso. Foi daí que surgiram as nossas 2 músicas. E, enfim, a gente pôde ministrar nas igrejas durante o prático, enfim. Tivemos isso. Aí, às vezes, tinha estudo pessoal, que era um momento difícil, logo depois do almoço, porque você comia, limpava as coisas, e daí batia aquele sono miserável, enquanto você tinha que estudar. Então, era muito bom. Durante o estudo pessoal, a gente tinha os livros para ler, algumas atividades que a gente tinha que fazer. E durante a TED nós lemos 3 livros. E aí, à noite, nós tínhamos a janta e, às vezes, trocava, né? Estudo pessoal à noite, enfim. Esse foi o geral do teórico. No fim de semana era um pouquinho mais light. E no domingo a gente ia para alguma igreja da região ali. Então a gente visitou várias igrejas. E as aulas que nós tivemos, foi muito interessante, porque a gente tem aulas de diversos assuntos, todos, né, pautados na palavra, mas temos aulas sobre o caráter de Deus, nós temos aulas sobre o temor do Senhor, nós temos aulas sobre... A minha teve o temor do Senhor e o dinheiro, então como lidar com as finanças. E as 3 aulas que mais me chamaram a atenção e que mais mexeram comigo, que foi a aula de plano de salvação, de cosmovisão cristã e a de velha e nova aliança. A do plano de salvação, ele conta e nos ajuda a evangelizar. Então, ele conta desde o início qual é a ideia de Deus para isso aqui, né?
Temos a criação lá desde o início e, enfim, temos o Jardim do Éden, que é o objetivo de Deus agora, né? Nós precisamos retornar ao que era antes, retornar ao que era no passado, quando era tudo bom e perfeito. Esse é o objetivo de Deus, Ele quer trazer de volta esse rumo. Na aula de Cosmovisão Cristã, nós temos... É um pouquinho mais teórica e mais teológica, porque ela responde algumas das questões sobre a vida, né? O que é a vida, nos faz pensar mais filosoficamente, enfim, responde algumas várias outras questões que outras religiões e outras visões de mundo, ideologias tentam responder também, e a de Cosmovisão Cristã é para passar o que a Bíblia responde acerca dessas perguntas. Então, isso nos dá uma base muito legal para conversar sobre outras religiões também, sabe? E contrapor o Evangelho a isso e mostrar a verdade que existe em Cristo. E a aula que mais me pegou foi a de Velha e Nova Aliança, porque essa é uma aula que mexe com a nossa religiosidade. Eu recomendo que vocês busquem mais sobre esse assunto de Velha e Nova Aliança, o que a Bíblia fala sobre isso. O livro de Hebreus é um dos que mais falam. Porque nós, muitas vezes, dentro da igreja, vivemos debaixo de uma aliança velha. O que é a velha aliança, né? É a aliança que Deus fez com o povo dele lá, com Moisés, entregando os 10 mandamentos e toda a lei, com mais de 300 leis, enfim. Essa antiga lei, com todos esses mandamentos, com todos esses rituais, com todas essas ordenanças, elas eram para separar o povo de Deus, mas também serviam para mostrar que o homem não consegue se justificar por si mesmo, que o homem não consegue, ele é incapaz de se provar justo diante de Deus. E muitas vezes a gente vive esse contexto dentro da própria igreja, sabe? Eu me peguei muito nisso, porque a gente tenta se justificar com as nossas próprias ações, ou muitas vezes, quando nós erramos, nós nos sentimos muito culpados, sentimos um remorso enorme, e a gente pensa, putz, errei, não sei o quê. E todo esse peso vem por causa dessa velha aliança, entendeu? Porque você não se sente perdoado. E aí, quando você descobre que com Cristo vem uma nova aliança, nós temos o Espírito Santo, todo esse Velho Testamento aqui, ele é renovado e recebe um novo sentido. Porque Cristo deu esse novo sentido a ele. Nós hoje somos perdoados, não tem mais condenação sobre nós, que é o que a gente canta na música. Nós somos livres. E agora a gente não precisa mais ficar preso nessa religiosidade de, meu Deus, eu preciso fazer, eu preciso acertar, não posso errar. Porque, enfim, essa é uma questão antiga. Mas eu recomendo, não quero me estender muito mais nisso, senão vou me estender demais. Mas eu recomendo que vocês também procurem sobre isso, sobre a velha e a nova aliança, porque isso traz um entendimento muito especial que a gente precisa na igreja de hoje. E essa aula ela trouxe a minha identidade, né? Firmou a minha identidade, que é a nossa identidade, que nós precisamos pegar para nós, que nós somos filhos de Deus, gerados em Cristo, e que o Espírito Santo de Deus habita dentro de mim e de você. Essa é uma verdade que a gente precisa meditar em cima dela e remoer para que a gente possa pegar todas as bênçãos que Deus tem para nós. Enfim, em outro momento eu vou falar mais sobre isso. E aí nós tivemos, depois do período teórico, nós temos o período prático. Pode ir passando as fotos. Foram 2 meses no Rio de Janeiro. A gente passou pelas cidades de Angra dos Reis e de Arraial do Cabo. Em Angra dos Reis, é engraçado a cidade, porque é como se os bairros fossem bem separados. Então, a gente ficou em 2 bairros lá. A gente ficou 1 semana ali pelo centro, o nome era Japuíba. 1 mês ali, aí depois a gente ficou 10 dias em Mambucaba, que é um bairro de Angra que fica a 40 minutos da cidade. Então, tipo assim, fica parecendo outra cidade, né? Aqui a gente tem, né, foram os trabalhos que a gente fez. Isso foi uma célula que a gente estava participando lá da igreja.
E aí a gente trabalha com a igreja, a gente ministra alguns cultos, eu toquei bastante no louvor, muito de supetão, porque lembra muito, a gente ficou numa igreja congregacional lá. Só que eu acho que o pastor ele tinha uma raiz mais assembleana, não sei, porque era muito engraçado, assim, tipo, às vezes estava lá no culto de oração, que a gente participava nas quartas, né? E daí eu estava sentadinho lá, orando, não sei o quê, aí alguém me cutucava, era alguém do louvor, que estava me chamando para tocar, porque sabia que eu era do louvor. Sem planejamento, sem nada, sem música. Aí eu subia lá, né, na igreja que eu não conhecia ninguém, não sei o quê, e era muito engraçado, a gente se vira, né, tinha que ministrar. E aí o ápice foi um dia em que o pastor virou para trás e ele pediu uma música lá, e eu não fazia ideia da música. Eu nunca tinha escutado a música, tipo assim, eu fiquei muito perdido, assim, graças a Deus tinha o pessoal da igreja que conhecia o pastor, aí eu puxei a cifra rapidinho, fui acompanhando lá do jeito que deu, e, enfim, no final deu tudo certo, né, mas a gente passou por uns apertos lá, né, é engraçado. E essa é a nossa equipe, eu acho que não estão todos aí, mas o nosso trabalho prático, ele se resumia no seguinte, nós íamos nas escolas da região, nós tínhamos alguns contatos, e aí, tanto escolas particulares, quanto públicas, estaduais, municipais, enfim, nós fazemos a apresentação de hip-hop dentro das escolas. Então, como é que funciona? Temos dança, breaking, tem rap, e outras épocas tinha um skate, porque dessa vez não teve skate, porque o cara que fazia não pôde ir, enfim, longa história. Mas aí, no meio dessa apresentação, no meio das danças, a gente insere um testemunho de como Jesus mudou a vida de alguém ali que vai fazer o testemunho, e depois a gente faz uma pregação, que é uma pregação rápida sobre o Evangelho, passando por todos os 5 pontos, os quais são eles a criação, peraí que eu vou lembrar, a criação, a queda do homem, a escolha de Deus, né, que é enviar Jesus, a salvação e, a eternidade. Enfim, desculpa, não vou lembrar todos de cabeça. Mas a gente passava por todos esses 5 pontos para a gente poder entregar uma mensagem completa do Evangelho. E aí nós fazíamos um apelo e depois nós passávamos para o 1 a 1, que a gente conversava com os alunos, enfim. E aí nesse momento do 1 a 1 era interessante que Deus ele movia muito, né, nessas horas, porque aconteceu muito. Assim, comigo não acontece muito, porque eu acho que eu preciso um pouquinho mais de prática. Mas o pessoal da minha equipe, eles eram todos muito sensíveis, assim. Então eles recebiam uma palavra de conhecimento e entregavam para o aluno. Então, às vezes, por exemplo, uma situação que o aluno não tinha compartilhado com ninguém, e aí a pessoa vai lá e fala a situação na frente da pessoa. Então, assim, dos alunos reagindo assim, mas como é que você sabe disso, sabe? Como é que você sabe disso? Aí começava a chorar, sabe? Quebrantado, e as pessoas elas se arrependiam. Elas queriam mudar de vida. Os alunos eles entendiam a salvação, eles entendiam a escolha que eles tinham que fazer, eles escolhiam Jesus. E isso, para mim, foi muito interessante ver, porque o Evangelho começou a fazer mais sentido na minha cabeça. Porque, vamos combinar, a própria Bíblia fala que o Evangelho é loucura para os de fora. Então, como é que você pode oferecer algo tão doido, fora da caixinha, e a pessoa se convencer do pecado dela, se arrepender e querer mudar de vida, sabe? Chorar na tua frente, falar, eu quero mudar, e não sei o quê. Então, o Espírito de Deus, ele se move quando a gente se move também. Sabe, o Espírito de Deus, ele age quando a gente fala, e é o Espírito Santo que convence. Então, eu posso falar o quanto eu quiser para a pessoa, eu posso passar por todos os argumentos, eu posso falar de teologia, enfim, mas quem convence é o Espírito Santo.
Muitas vezes, um oi que eu digo para a pessoa, o Espírito Santo pode usar aquilo ali. Então, ver isso na prática foi muito interessante, sabe? Foi muito legal. Acontecia assim eu estava conversando, né? Porque é engraçado também a reação dos alunos, né? Porque daí termina o negócio e aí eles acham que você é mega famoso, né? E aí eles vêm te pedir autógrafo, vêm te pedir foto, não sei o quê. E daí era engraçado, né? Mas aí a gente tinha a oportunidade de falar com os alunos. Então a gente conversava. E aí eu estava nessa roda com alguns piás, assim. E aí conversando, né? E aí eu comecei a falar do Evangelho. Comecei a falar da criação, que Deus ele tinha criado cada um deles, que Deus tinha feito eles com um propósito. Enfim, fui falando do Evangelho, puro e simples. Que Jesus tinha morrido por eles e que agora eles tinham a escolha e a oportunidade de se arrepender, de mudar de vida. E aí eu terminava assim, eu perguntava: vocês têm interesse em entregar a vida de vocês para Jesus? E aí todos da roda assim levantaram. Até eu fiquei surpreso assim, eu fiquei tipo, tá, o que eu faço agora? E enfim, aí eu orei com eles, eu fiz uma oração e eles entregaram a vida para Jesus, sabe? Foram mais de 5.000 pessoas impactadas pelo Evangelho através das nossas apresentações, porque a gente também ia em praças, né? Então, mas principalmente em escolas. Foram mais de 5.000 pessoas e, se eu não me engano, foram mais de 800 alunos que entregaram a vida para Jesus. E foi muito interessante também dessa vez, porque nós sofremos um certo tipo de censura por parte das escolas, porque muitas escolas nós não podíamos falar sobre Jesus, com a justificativa da laicidade do Estado. Mas, enfim, esse é um outro tópico, um outro assunto, porque a laicidade ela não é sobre nenhuma religião, mas sobre todas as religiões. Só que usavam desse argumento para que a gente não pudesse falar de Jesus. Mas isso não impedia a gente de falar sobre a nossa própria história, né? Então, a gente fazia as apresentações, falava da nossa própria história, e muitas vezes os alunos vinham conversar com a gente, sabe? E Deus se movia mesmo assim, sabe? Mesmo em meio a impedimentos, Ele continuava realizando, sabe? Isso foi muito interessante de ver na prática, sabe? Uma história rapidinho que foi interessante. Eu estava numa rodinha de alunos, porque o Espírito Santo ele nos lidera e ele nos guia em cada situação. Eu estava conversando com uns 4 meninos assim, eles eram do 5º ano. Enfim, aí eu conversei um pouquinho sobre a apresentação, que eles gostaram, não sei o quê, perguntei: vocês acreditam em Deus? Como é que funciona, sabe? Aí eles falaram: não, eu vou na igreja, não sei o que lá. Aí eu percebi que aquela conversa não ia muito longe, sabe? Até porque eram alunos do 5º ano. Então, eles não necessariamente tinham todo o entendimento para compreender aquilo que a gente estava passando. E aí, falar que eu senti é um termo muito vago. Eu quero que vocês entendam. Mas o Espírito Santo me liderou para que eu pudesse orar por cura. Então, eu perguntei para eles: vocês estão com alguma dor, algum machucado, alguma coisa assim? E daí eles falaram: eu estou com uma dor no tornozelo aqui. Aí outro: eu estou com uma dor na perna, que eu não consigo esticar direito. Aí outro: eu estou com uma dor aqui no pescoço. Beleza. E aí eu fiz assim: você topa, já que estou usando de igreja, né? Então eu falei: você topa você orar por ele? Aí eles ficaram meio assim, mas daí um se voluntariou. E daí eu fiz ele repetir a oração, né? Senhor Jesus, para que nós declaramos a cura agora no tornozelo do fulano, não sei o quê. Em nome de Jesus, amém. E daí ele assim, né, estava com a perna dobrada, e daí ele mexeu assim, arregalou o olho, aí ele falou: nossa, não está mais doendo. Aí os alunos lá do quê? Tipo, e aí foi assim, e daí o outro, tipo assim, aí eles se empolgaram, né? Aí eu falei: quem quer orar por esse aqui que não consegue esticar? E daí eu. Aí beleza, mesma coisa, repeti a oração, não sei o quê. E daí o aluno esticou a perna, assim, sabe? Ele falou: nossa, não sei o quê, começou a pular, assim. E mesma coisa com o que estava com dor no pescoço. Então,
de novo, já usei essa frase muitas vezes, mas ver isso foi muito surreal, sabe? Foi muito interessante de ver o que Deus consegue realizar, sabe? E às vezes é mais fácil porque a criança ela é mais lúdica, né? Ela é mais inocente muitas vezes, então ela só crê, ela só acredita. Então é mais fácil, sabe, de acontecer essas coisas mais sobrenaturais. Então todo esse tempo de prático foi um tempo muito bom. E alguém sabe quanto tempo eu já estou falando já? Eu acho que já estou passei um pouquinho. Tem tempo? Posso ir embora? Beleza. Então eu vou linkar com a palavra que eu quero trazer aquilo que eu aprendi no prático. Tipo assim, foi o resumo para mim, a principal lição que eu tirei do prático. Eu vou linkar com a minha palavra. Se vocês quiserem abrir lá em Mateus 6, do versículo 25 em diante. Portanto, todos abriram? Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Jesus, aqui ele está falando no Sermão do Monte, né? E ele está inserido, né, nesse que é o principal sermão de Jesus, que é o Sermão da Montanha. E é muito engraçado que esse texto ele fala muito por si só, né? É muito bonito ouvir isso da boca do Filho de Deus. Porque ele fala assim, vocês não precisam se preocupar com o que vocês vão comer ou com o que vocês vão vestir. Essa preocupação que ele está falando é essa ansiedade, nós gastarmos a nossa vida pela nossa própria subsistência. Então, a gente gastar a nossa vida pensando só nessas coisas, na nossa própria sobrevivência, que é comer, se vestir, enfim. Deus está falando para que isso não tome a paz do nosso coração. Porque quando a gente busca em primeiro lugar o reino de Deus, todas essas coisas são acrescentadas. Mas beleza, então o que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça? Acho que primeiro a gente pode falar sobre o que é o reino de Deus. Então, nós só colocamos em primeiro lugar o reino de Deus porque é de Deus. É o reino dele. O reino de Deus é esse lugar onde ele exerce o domínio, ele exerce o governo sobre todas as coisas. E, em especial, a nossa vida. Então, é o governo que ele tem sobre o seu próprio povo, o qual ele mesmo inaugurou e que começa na vida de qualquer pessoa quando ela se humilha, se arrepende, crê, submete-se a ele e nasce de novo.
o reino de Deus é sobre o domínio que ele exerce sobre a sua criação. E o que é a justiça, então? Porque ele separa as coisas, né? Ele fala sobre o reino de Deus e a sua justiça. A justiça, no original, se não me engano, no grego, ele tem o sentido de estado daquele que é como deve ser. Condição aceitável para Deus. Doutrina que trata do modo pelo qual o homem pode alcançar um estado aprovado por Deus. Integridade, virtude, pureza de vida. Então, não é uma justiça que fala sobre consequências. Então, aquilo que eu faço tem uma consequência, então isso é justo. Não é necessariamente sobre essa justiça que ele está falando aqui. Ele está falando sobre nós nos apresentarmos justos diante de Deus. Nós temos que buscar esse modo de viver de justiça. Esse modo de viver que é justo, que é correto, que é íntegro. Então, quando nós estamos falando de buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, do nosso coração isso tem que vir antes de todas as coisas. O seu reino e a sua justiça. Quando buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, nós temos o interesse e nós temos a paixão de compartilhar desse reino. Nós temos a intenção e esse objetivo que é compartilhar sobre a palavra de Deus, sobre o Cristo que vive, sobre compartilhar a nossa fé. E quando a gente coloca isso em primeiro lugar, porque nós agora somos cidadãos desse reino. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, quando a gente crê e se submete, nós agora recebemos uma nova identidade e nós somos agora cidadãos desse reino. Por isso, o nosso objetivo agora é que esse reino ele se expanda, porque é o reino de Cristo, é o reino do nosso Senhor, é o reino do nosso Salvador. Nós queremos que essa mensagem, essa esperança toque o maior número de pessoas possível, porque Deus ama cada uma delas. Então, o nosso objetivo, ele é o reino de Deus. Nós queremos que o reino de Deus se expanda. E a justiça nada mais é do que o modo de viver de um cidadão do reino de Deus. Porque como eu posso, sendo um embaixador do reino, agir de uma maneira qualquer? Eu sou agora uma testemunha de Cristo. Eu sou agora aquele que conta a história de Deus. Então, eu não posso simplesmente agir de qualquer maneira. Eu não posso simplesmente não ligar para o que... Como é que eu posso colocar essa frase? Porque você não pode não se importar com o que as pessoas pensam sobre você. Na verdade, quando as pessoas olharem para você, elas precisam ver Cristo. Você não necessariamente vai se condicionar à opinião delas, não é isso. Porque a opinião dos outros não te define, é a opinião de Deus. Mas qual é o testemunho que eu estou contando com a minha vida? Sabe? O que eu estou falando sobre Cristo com o meu modo de viver? Então, quando as pessoas olham para mim, elas querem se aproximar de Cristo? Quando as pessoas olham para mim, elas têm interesse em Jesus? Quando as pessoas olham para mim, eu tenho comunicado a verdade do Evangelho? É algo a se pensar. Então, porque agora a gente não representa mais a nós mesmos, nós representamos um reino que há de vir, um reino que existe, que já está aqui, mas que terá a sua plenitude quando Jesus voltar. Então, eu preciso, como cidadão do reino de Deus, agir como um cidadão do reino de Deus age. Porque isso fala sobre Deus. A minha vida, ela precisa comunicar Cristo. Ela precisa falar sobre Cristo. E
quando a gente desenvolve essa mentalidade de filho de Deus, assim como a música falou, a gente começa a agir em liberdade. Porque a gente não passa mais a viver pensando na nossa própria sobrevivência. A gente agora pode se mover pensando naquilo que Deus quer para a minha vida. Claro, nós temos esses dois tipos de vontade de Deus para a nossa vida, né? Que é a vontade específica que Deus tem para cada um de nós, e Ele tem um propósito específico para cada um de nós, mas Ele tem aquilo que Ele deixou aqui. Ele tem um manual de vida, e essa aqui é a vontade dele para a nossa vida. Então, a gente buscar isso com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, todo entendimento, esse acaba sendo o primeiro mandamento que Jesus fala. O mais importante mandamento, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e colocar Deus como o centro de todas as coisas. E você buscá-lo com toda a sua alma, com todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Porque isso vai fazer as coisas se moverem na sua vida. Eu não quero mandar aqui um papo de Pablo Marçal para vocês, um papo de coach. Mas quando a gente se move e somos intencionais em buscar o reino de Deus, todas as coisas vos serão acrescentadas. Todas essas coisas. Então, o mesmo Deus que cuida dos passarinhos, dos lírios do campo, Ele cuida de você. Entendeu? É o mesmo Deus. É o mesmo Deus que olha com olhos de carinho, de amor, de mansidão, de misericórdia. Entende? Ele te ama muito. E o nosso testemunho, a nossa justiça, ela precisa ser em resposta a esse amor. Nós nos movemos porque Deus nos ama. Nós amamos porque Deus nos ama. E nós conseguimos amar porque Deus ama. Esse também foi uma das coisas que a gente aprende muito na ITED. E, enfim, eu já estou finalizando já, mas isso foi uma das coisas que mais me impressionou no prático, que é justamente o poder do testemunho. O poder da gente, de nós sermos testemunhas de Cristo e nós levarmos isso a sério. Porque eu, inclusive, não entendia, eu achava bem chato, na verdade, porque o nosso líder, ele falava assim, que para ir para o culto, a gente não podia usar short, por exemplo, não podia usar roupa curta, a gente tinha que ir bem vestido. E aí eu até questionava um pouco, eu falei, mas isso aí não é religiosidade? Tipo, qual o problema de usar uma roupa, sabe? Mas aquilo ali é porque não é sobre nós, entendeu? Não, é sobre o que Deus quer fazer. E quando a gente se veste direito para o culto, a gente passa uma mensagem para a própria igreja. Então a gente passa uma imagem de seriedade, a gente passa uma imagem de responsabilidade, porque isso gera confiança da igreja em nós. A igreja ela passa a confiar na gente, então a gente consegue entregar uma mensagem que vai edificar aquela igreja de uma forma muito mais fácil, porque o coração deles está aberto. Enfim, o testemunho que a gente dá através da nossa vida, ele vai nos abrir portas. O testemunho que a gente dá através da nossa vida, ele traz até mesmo bênçãos para a nossa própria vida. E esse foi aquilo que mais me impressionou, assim, foi o poder do nosso testemunho. Foi o poder de viver uma vida reta, viver uma vida em santidade. Porque isso fala sobre o quanto nós amamos a Cristo. O quanto a gente leva o Evangelho a sério, fala sobre o quanto a gente ama a Jesus. E
é uma resposta. Porque Jesus nos ama tanto, e como é que a gente pode dar uma resposta a Ele? Ele mesmo responde. Se eu não me engano, é em Marcos ou em Lucas. Me fugiu agora. Mas ele fala sobre a videira verdadeira. Sobre a importância de nós estarmos ligados à videira. Porque o nosso fruto, ele vem a partir da nossa ligação com a videira. E a videira é Cristo. Então nós precisamos estar ligados em Cristo se a gente quiser que qualquer coisa na nossa vida funcione. Porque é dele que flui a vida, é dele que flui a nossa salvação e a nossa liberdade. Enfim, eu espero que essa mensagem possa ter falado com vocês um pouco. Espero que Deus possa ter falado com vocês através das minhas palavras. E eu queria orar para que a gente pudesse, se você pudesse orar também junto comigo, fazendo uma oração de comprometimento com Cristo, fazendo uma oração de comprometimento com o Evangelho. Porque nós não estamos mais falando sobre nós mesmos, nós estamos falando sobre aquele que nos salvou. Nós estamos falando sobre aquele que nos ama. E nós estamos carregando a mensagem dele, não é nossa mensagem. É a mensagem que ele quer entregar para o mundo. Então, abaixe sua cabeça, ore comigo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo, Jesus. E, Senhor, nós queremos te entregar as nossas vidas, Jesus. Nós queremos, Senhor, ser testemunhas, meu Deus, sérias e comprometidas, meu Deus, contigo, Pai. Jesus, nós queremos provar o nosso amor a Ti através das nossas ações, Jesus. Porque sabemos que as nossas palavras não bastam, Senhor. Mas nós queremos, Senhor, de fato e de verdade, mostrar o quanto nós Te amamos, Pai. Porque o Senhor nos amou primeiro. Porque o Senhor se entregou por nós primeiro, Jesus. Já não existe nenhuma condenação sobre nós, porque mesmo antes de o Senhor ter morrido, o Senhor já não nos condenou e se entregou por nós, Pai. Nos perdoando naquela cruz, Pai. E, Senhor, nós não queremos ser testemunhas, Senhor, ruins de Ti, Pai. Nós não queremos afastar as pessoas de Ti. Nós não queremos afastar as pessoas da igreja com o nosso testemunho, Senhor. Mas, meu Deus, para que quando as pessoas olhem para a nossa vida, Pai, nós queremos que elas sintam vontade e sede de se aproximar de Ti, Pai. Jesus, nós queremos nos comprometer, Pai, e decidir, Senhor. Nós queremos nos arrepender dos nossos pecados. E nós queremos, Senhor, viver uma vida completamente dedicada a Ti, Pai. Uma vida, Senhor, que não mede esforços, meu Deus, para ver o Teu reino avançando. Uma vida que não mede esforços, Jesus, para ver o Teu nome sendo proclamado, Senhor, por cada esquina, Senhor. Nós queremos, Jesus, te pedir para que o Teu Santo Espírito nos faça conscientes disso, Pai. Senhor, porque não são as minhas palavras que vão convencer, mas, Espírito Santo, eu te peço para que o Senhor se move e convença, meu Deus, nos convença do nosso próprio pecado, Senhor. Nos convença, Senhor, de que somos falhos e que nós precisamos ser testemunhas sérias, Pai, do Teu Evangelho. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque nós podemos nos mover em liberdade e em leveza, porque o Senhor levou todo o peso e todo o jugo. Em nome de Jesus eu oro. Amém.